Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Gomes, sou aluna do professor Ivaldo, da turma 1A de Programação, da ECT-UFRN, e eu vim aqui hoje solucionar os dois últimos problemas referentes à lista 5 de vetores. Bom, a minha primeira questão, ela diz o seguinte: faça um programa que receba um número inteiro positivo n, em seguida recebe e armazena n números em um vetor. Ao final, o programa deve imprimir apenas os elementos cujo índice é par, separados por espaços. Bom, gente, o próximo programa ele é um pouquinho extenso, então, para não ficar um vídeo muito longo, eu já escrevi o programa e vou apenas explicar para vocês. Bom, para fazer esse programa, o que a gente precisa? Precisa de uma variável n, que vai ser digitada pelo usuário, e esse n aqui ele vai ser o tamanho do meu vetor, ou seja, vai ser o tamanho da minha sequência. E eu preciso de um vetor par, certo? Que vai armazenar a minha sequência, certo? E o n-par, que ele vai receber apenas um espaço, por enquanto. Depois ele vai receber o número que eu tinha antes, mais o número que eu digitei, e vai verificar se o índice é par, e vai imprimir na tela, certo? Para isso eu preciso de um for, certo? De um laço contado, com o meu i, sendo índice, começando de 0 e ele indo até n, ou seja, ele indo até o meu tamanho do vetor, incrementando mais 1, certo? Por que não mais? Porque eu quero só os pares, correto? Só que, além de querer só os pares, eu vou fazer uma verificação. Para saber se eles são pares, eu vou colocar aqui uma condição e vou testar. Se meu índice, a divisão dele, o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, então é porque ele é par. Então, meu n par, ele recebe o que eu tinha antes, mais o vetor par no índice par. E ele mostra a sequência dos números, somente os números que os índices são pares, certo? Então, deixa eu salvar aqui e executar aqui para vocês verem como funciona. Vou dar um F5. Entre com o número, eu vou entrar com o número 4. Meu vetor vai ter tamanho 4. Eu vou entrar com uma sequência. 1, 2, 3, 4. O correto é que ele me mostre os números 1 e 3, porque são os únicos números que estão na posição que tem índices ímpares. Ímpares não, desculpa, pares. Que é o 0 e o 2. E exatamente o que ele mostrou. Os números com índices pares são 1 e 3. Certo? Agora, a questão 6, gente, da lista 5. A questão 6 da lista 5, ela diz o seguinte: implemente um programa que recebe o número e o peso de n bois. O programa deve calcular e imprimir a média do peso dos bois e o número dos bois mais pesado e mais leve. Bom, esse programa ele é um pouquinho extenso, certo? Porque tem algumas condicionais, mas ele não é difícil não. Eu preciso primeiro declarar minhas variáveis, né? A minha variável, a primeira que eu declarei foi número, certo? E essa variável ela vai receber a quantidade dos bois. Eu tenho 100 bois, eu quero verificar entre eles qual é o mais pesado, qual é o mais leve, quero saber a média do peso desses bois. Então, o número que eu devo entrar nessa parte aqui tem que ser 100, porque é a quantia, no caso, o número de termos, nesse caso, o número de bois. Depois, a minha variável peso, certo? Eu vou fazer aqui uma condição, vou botar um laço contado para que eu possa receber o peso de todos os 100 bois que eu digitar. Depois, o N bois, certo? Que é o número do boi, ou seja, um código para cada um deles e para identificar cada um deles. Minha variável média, minha variável mais pesado, mais leve, uma variável soma que vai funcionar como acumulador, o índice do mais pesado, o índice do mais leve
e eu vou inicializar a soma igual a zero. Então, primeiro, eu vou receber a quantidade dos bois, depois eu vou fazer um for, certo? Com o meu índice começando de 1 e indo até a quantidade dos bois que eu digitar, incrementando contador mais, ou i mais. E dentro desse for, eu vou receber o número dos bois, ou seja, o código deles, de cada um deles, o peso de cada um deles, certo? E vou acumular na minha variável soma. Soma antes era zero, agora ela vai ser peso, certo? Ela vai incrementando o peso a partir da quantidade de bois, do número de bois e do peso dos bois que eu for digitando, certo? Depois disso, eu faço uma condicional. Se o peso que eu tenho for maior que o mais pesado, certo? O mais pesado recebe peso. Então, sempre vai começar, tipo assim, o peso aqui, que é a somatória, ele for maior do que o mais pesado, certo? Mais pesado vai receber peso. E assim eu vou conseguir ver quem é o boi mais pesado que eu tenho. É o típico algoritmo do trono que foi explicado em sala de aula. E aqui também eu vou incrementar o meu índice do mais pesado, eu vou receber I, certo? Minha outra condicional, ela me diz o seguinte: se o peso ele for maior que o mais leve recebe o peso. Então, dentro de toda a minha sequência de bois, aquele que tiver o menor peso, certo? Eu digito uma sequência. Eu tenho uma sequência 5, 6 e 7, certo? 5 é maior que 6? Não, então ele não recebe. 5 é maior que 7? Não, então ele não recebe. Então, 5 ele recebe o mais leve, certo? É o boi mais leve. E eu também recebo o índice do mais leve igual ao I. Por fim, eu calculo a média. A média ela vai ser todo o meu peso acumulado dividido pelo número de bois, a quantia de bois ou termos que eu tenho na minha sequência. Então, eu dou um alerta e nesse alerta eu preciso mostrar a minha média, que foi calculada logo acima, fora dos fors e fora das condicionais, porque não tem necessidade de ficar incrementando ela. Vou mostrar o meu boi mais pesado, com a variável mais pesada, e o boi mais leve, com a variável mais leve, certo? Então, deixa eu salvar aqui e vamos executar o programa. Digite a quantidade de bois. Eu vou digitar apenas 4 bois, certo? Código de 4 bois, peso, tudo, para ficar mais simples. Digite o número do boi. Vou digitar aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1 e 1, 2, 4. Agora o peso do boi, 1, 2, 3. Eu vou digitar 50 quilos. O outro eu vou digitar 46. O outro eu vou digitar 52. Então, o meu boi mais leve tem que ser o de 46, correto? O mais pesado tem que ser o de 52. Então, média é 13 e o mais pesado e o mais leve. Então, gente, deixa eu atualizar aqui de novo. Pronto, eu vou digitar a quantidade de bois. Eu quero 4 bois, certo? O programa tinha travado. Eu tenho 4 bois. Eu vou digitar o número boi. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 4. O meu primeiro boi, ele vai pesar 50. O segundo, 52. E o terceiro, 46, certo? Então, meu boi mais leve, ele tem 46 quilos. O boi mais pesado tem 52. E a média entre eles vai ser calculada. Então, ele vai mostrar exatamente isso. O mais pesado, 52 e o mais leve, 46 quilos. Bom, gente, esses foram os últimos vídeos da lista 5 referente a vetores. Espero que tenham gostado e até mais.